Queridos irmãos, é uma satisfação muito grande voltar à Igreja Batista do Meia. Eu fui seminarista desta igreja nos anos de 56, 57, 58, quando a maioria do auditório aqui ainda não era nascida, não é? Em 1957, eu estava aqui, o templo ainda era na Rua Dias da Cruz. Ali passava o bonde, e quando o bonde passava e um irmão estava orando, precisava parar, porque senão ninguém ouvia. E se a pessoa continuasse orando, o pastor Miranda Pinto gritava lá da frente: "Olha o bonde!" E a pessoa parava de orar, pausava a oração e depois continuava depois que o bonde passasse. E também o pastor Miranda Pinto tinha algumas peculiaridades, vamos dizer assim. Por exemplo, se um irmão começasse a esticar muito a oração, que naquele tempo era o costume, né? "Senhor, nós te agradecemos por isso, por isso, por isso." Não tinha nada a ver com o assunto que a pessoa tinha que orar. O pastor Miranda Pinto gritava: "Amém, outro irmão." Foi assim que eu aprendi a orar objetivamente. Eu gosto de orar objetivamente, saber por que eu estou orando, o que eu estou pedindo a Deus, porque uma oração objetiva vai resultar numa gratidão objetiva também. Quando eu oro pela salvação de todos os meus vizinhos, eu não estou orando pela salvação de vizinho nenhum. Se um deles se converter, não posso agradecer. Mas quando eu oro pela salvação do Nilson, da Solange, da Creuza, dos vizinhos, nome por nome, então eu estou assumindo um compromisso de fazer o possível para que eles sejam salvos e tenham um motivo objetivo para agradecer. Então esta objetividade na oração de súplica e de gratidão, eu aprendi com Miranda Pinto, em 1956, 57, 58. E durante todo o meu ministério, que durou 54 anos, eu sempre procurei ensinar as igrejas a orar objetivamente, não é, Jader? Orar objetivamente. E as igrejas aprenderam. Estou muito grato, meus irmãos, porque nessa manhã a minha melhor metade está aqui. Sabia, Aninha? Você já viu a Zênia? Já? Está lá atrás. Fica de pé, Zênia, por favor. Vejam como é bonita. ...80 anos. Meus irmãos, a Igreja Batista do Meia está celebrando hoje os seus 92 anos de existência. Aliás, foi ontem, não é? O aniversário foi ontem. Hoje estamos celebrando. Então eu resolvi falar à igreja o que Deus pôs no meu coração, falar à igreja, e eu vou procurar ser fiel ao que Deus me mandou falar. Quero que os irmãos abram as suas Bíblias, ou digitem nos seus celulares a sua versão bíblica, não é? Para acompanhar a leitura bíblica. Em 1 Coríntios, capítulo 4. Dentro de pouco tempo, ninguém mais vai levar o livro para a igreja. Todo mundo estará com a Bíblia no celular. Já existem, não é? Muitos. O pastor, no celular dele, já tem a Bíblia inteira. Daqui a algum tempo, nós vamos ter outros modos de identificar os crentes domingo pela manhã. Acharam? Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo.
embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Presta atenção nessa expressão, as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Queridos irmãos, o que se requer dos dispenseiros, o que se requer dos mordomos, é a palavra oikonomos no grego, que nós traduzimos por mordomos, e aqui a NVI traduz por encarregados. O que se requer destes dispenseiros, destes encarregados, destes mordomos, que são vocês, é que cada um seja achado fiel. O mordomo tem que ser uma pessoa em quem se possa confiar. E eu não quero falar a igreja como instituição, como pessoa jurídica, como organização humana. Eu quero falar a cada um de vocês. É a você pessoalmente, meu irmão, minha irmã, adulto, jovem, idoso, adolescente. É a você, Sebastião, é a você, Joel, é a você, Joilton. É a você que eu quero falar nesse momento. Você é a igreja. A igreja não é melhor nem pior do que você é. E eu quero que vocês pensem agora do seguinte modo: eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Uma vez eu disse isso aos adolescentes, aos embaixadores da igreja lá de Acari. E um embaixador desses engraçadinhos, né? Ele perguntou: então, pastor, quer dizer que quando eu estou de manhã diante do espelho escovando os dentes, é a igreja que está escovando os dentes? Eu disse: claro, a igreja precisa ter dentes limpos. E você ali é a igreja escovando os dentes. E tudo mais que você fizer é a igreja, você é a igreja, onde você estiver. Meus irmãos, é importantíssimo que nós tenhamos essa consciência de que eu sou a igreja, onde estiver, não é só aqui reunido com os irmãos, não. Você na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na rua, andando, você é a igreja de Jesus. E é você que a palavra de Deus diz que o que Deus espera de você é fidelidade. Fidelidade. Fidelidade, meus irmãos, é uma virtude em extinção na cultura ocidental. Fidelidade é uma palavra estranha à nossa cultura. Não há fidelidade conjugal, por exemplo. Liga a televisão e veja todas as novelas de todos os canais. Todos eles têm infidelidade conjugal. Todos eles. Se não tiver adultério, estupro, se não tiver violência à verdade, a novela não tem ibope. Então, a novela, como uma que houve recentemente, terminou agora na Globo, a primeira cena do primeiro capítulo era um adultério. E assim continua a novela até o fim. E essa é a cultura em que nós estamos vivendo, a cultura da infidelidade conjugal. A infidelidade conjugal é tida como virtude. E a fidelidade, como desses irmãos que completaram 40 anos de amor, de fidelidade, de convívio, a fidelidade, queridos irmãos, é defeito, é fraqueza. É um sinal de incompetência a fidelidade. Uma menina de 6 ou 7 anos
chegou para a mãe e disse: mãe, você é uma incompetente sexual. E a mãe ficou estarrecida com isso. Era uma mulher crente, vivia para o lar, vivia para a filha, e a menina chega e diz: mãe, você é uma incompetente sexual. E a mãe perguntou: por que você está me dizendo isso? E a menina disse: mãe, as minhas colegas lá da escola, as mães delas têm amantes, e os amantes das minhas colegas, das mães das minhas colegas, dão presentes para elas, levam para Orlando, dão presentes caros, e eu não ganho nada disso, nunca fui a Orlando. Você é uma incompetente. E a mãe, com lágrimas nos olhos, abraçou-se à filha e disse: querida, elas têm Orlando, elas têm Disney, elas têm presentes, mas elas não têm uma mãe que abrace, beije e diga: você é minha filha. Não tem pai como o seu pai, que daqui a pouco estará chegando para abraçar você, beijar você. Nós somos uma família. Esse era um lar cristão, ali havia fidelidade, mas dentro da cultura em que nós estamos vivendo, a infidelidade é a norma, infidelidade conjugal. Isso, meus irmãos, é trágico, porque é no lar que se aprende a fidelidade. O que a criança tem que aprender para o resto da vida é no lar, enquanto pequenina. Então, quando os pais não são fiéis nos seus negócios, no seu compromisso conjugal, quando os pais não são fiéis na sua palavra, quando não há fidelidade da parte dos pais, a criança não aprende a ser fiel, não aprende a virtude da fidelidade. É no lar que se aprende. Então, essas crianças que nascem em lares onde não há fidelidade nos compromissos, não há fidelidade conjugal, não há fidelidade nos negócios, na palavra, na política, essas crianças vão ser os futuros políticos, os futuros médicos que vão fazer cirurgias desnecessárias para ganhar dinheiro, os futuros advogados que vão torcer as leis, que não vão ser fiéis à pátria, às leis, os médicos que não vão ser fiéis ao seu juramento hipocrático. A infidelidade que domina a nossa sociedade começa nos lares, onde não há fidelidade conjugal. Então, o que Deus espera do casal cristão é que o casal seja fiel. A fidelidade conjugal é a mãe, é a base da fidelidade dos filhos depois na sua vida profissional, na sua vida pública e também na sua vida eclesiástica. Então, o que Deus espera de você, como igreja de Jesus que você é que você seja fiel. Em primeiro lugar, fiel a Jesus. Fiel a Jesus no íntimo do seu coração. Paulo diz aqui que ele é fiel a Deus no íntimo do seu coração. Ele deixa que Deus prove o seu coração e veja que ali está a fidelidade. Fidelidade, meus irmãos, não é uma virtude racional. O indivíduo resolve porque estudou, porque fez cálculos estatísticos e chegou à conclusão de que deve ser fiel. A fidelidade é algo que nasce no coração dominado pelo Espírito Santo, porque lá em Gálatas capítulo 5, Paulo diz que a fidelidade é fruto do Espírito. A única forma de um indivíduo ser fiel a Deus e, por consequência, fiel em toda a sua maneira de viver, é ter a fidelidade interior como uma virtude derramada no seu coração pelo Espírito Santo. Deus quer que você seja fiel, mas para isso é preciso que você abra o seu coração para que o Espírito Santo lhe dê este fruto maravilhoso da fidelidade, que vai fazer de você uma pessoa equilibrada, uma pessoa feliz.
Em segundo lugar, fiel à palavra de Deus, fiel a Jesus. Em primeiro lugar, fiel a Deus. Em segundo lugar, fiel à palavra de Deus. A fidelidade, fruto do Espírito no coração, é calibrada, é balizada, é medida pela nossa submissão à palavra de Deus. Então, Igreja Batista do Meier, você que é a Igreja Batista do Meier, você precisa conhecer a Bíblia. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você terá o significado, o sentido do que é fidelidade a Deus. Fidelidade à palavra de Deus. Não é uma fidelidade imposta por uma disciplina eclesiástica, como havia antigamente. Toda mulher que cortar o cabelo será excluída da igreja. Toda mulher que entrar na igreja de calça comprida será excluída da igreja. Vocês são todas excluídas, não? Havia um senhor que condenava muito publicamente as irmãs que pintavam o cabelo. Isso é vaidade, isso é vaidade. Pintar o cabelo, isso é vaidade. E um dia ele se esqueceu de pintar o bigode e começaram a aparecer os fios brancos. Ele pintava o bigode, mas queria que as irmãs não pintassem o cabelo. A fidelidade não é algo imposto pela disciplina da igreja, de fora para dentro. A fidelidade tem que nascer no coração, como fruto do Espírito, como amor à palavra de Deus. Em terceiro lugar, eu quero ser bem compreendido: fidelidade à igreja. Essa igreja tem uma história, essa igreja tem um corpo de doutrinas, essa igreja tem um objetivo a ser alcançado, tem uma missão. Então, fidelidade inclui a sua fidelidade, a sua consistência com a sua igreja. Você pode quebrar a sua fidelidade à igreja, por exemplo, deixando de entregar os seus dízimos. Se você não é um dizimista fiel, você não está sendo fiel aos propósitos da igreja. A fidelidade do cristão passa pela fidelidade na mordomia dos seus bens, que é a fidelidade na forma de ganhar o seu dinheiro de forma honesta, de aplicar o seu dinheiro de forma producente e especialmente de contribuir para os objetivos do reino de Deus. E eu quero que você saiba, você, igreja, individualmente, se você não é fiel nos seus dízimos, você está quebrando a sua fidelidade em algo que é essencial para a sua vida, que é a sua fidelidade à sua igreja. A igreja é a sua família espiritual, a família de Deus. E se você não é fiel a Deus nos seus dízimos, você está quebrando a sua fidelidade em algo muito importante para você. Que exemplo podem dar aos filhos, os pais, quando falam da igreja, se eles não são fiéis nos seus dízimos e não ensinam os seus filhos a fidelidade na sua mordomia? Eu aprendi desde menino a ser dizimista. Meu pai me dava, olha, a maioria aqui nunca ouviu falar, meu pai me dava 500 réis, domingo. Era uma moedinha pequenininha de cobre. Ninguém aqui se lembra dos 500 réis. Era um tostão para ir para a igreja de manhã, um tostão para voltar, para pagar o bonde, um tostão para ir à noite, um tostão para voltar, sobrava um tostão, era o meu dízimo. E como eu achava que o dízimo de um tostão era muito pequeno, durante a semana eu catava ferro velho, catava papelão na rua, fazia reciclagem, aquilo que hoje se chama reciclagem, vendia no ferro velho e ganhava algum dinheiro. Então no domingo, em vez de um tostão, eu dava 300 réis, aquela moeda grandona, branca, dava 300 réis de dízimo, eu ficava muito feliz. Mas trabalhando, juntando ferro e vendendo no ferro velho, eu descobri que eu estava sendo beneficiado, porque antes de eu entregar o meu dízimo, sobrava algum dinheiro na minha mão para eu comprar sorvete, para eu comprar
doce, para eu ir ao cinema, como eu gostava de ver Flash Gordon, não é? Zorro, eu gostava, mas não tinha dinheiro para ir ao cinema. Mas quando eu comecei a vender ferro velho para aumentar o meu dízimo, eu fui beneficiado, porque eu pude ir ao cinema para ver o Roy Rogers, Tarzan, Flash Gordon no Planeta Ming. Ninguém aqui se lembra disso, não é? Porque eu podia ir ao cinema, eu podia pagar um sorvete para a filha do carvoeiro, eu podia fazer muita coisa com dinheiro, porque eu estava querendo aumentar o meu dízimo. Isso eu queria que você pusesse na sua mente. O primeiro a ser beneficiado pela sua fidelidade nos seus dízimos é você. Antes de o seu dízimo ser uma bênção na China, levando Bíblias, ou na Índia, ou na África, pagando o salário dos missionários, antes de seu dízimo ser uma bênção lá longe, ele é uma bênção para você no momento em que você o entrega. Se você não tem sido fiel a Deus na sua mordomia, é a você que Paulo está dizendo. Deus espera dos mordomos, dos despenseiros ou dos encarregados, Deus espera que cada um seja fiel. E eu quero acrescentar mais um item. A fidelidade inclui, meus irmãos, algo que hoje, devido à multiplicação, à multiplicidade de heresias, de doutrinas, de títulos de ministério, títulos pomposos, não é? A fidelidade ao ministério da igreja, fidelidade ao pastor. O pastor é um homem ungido por Deus para cuidar da sua vida. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que o pastor vai dar contas das suas ovelhas diante de Deus. É ele que vai dar contas. Mas muitos crentes pensam que eles vão dar contas do pastor. Eu gosto muito de ser prático e objetivo. Havia um casal que falava muito mal do pastor. Eles almoçavam, pastor. A sobremesa era pastor. E à tarde falavam mal do pastor, falavam mal da roupa do pastor, da palavra do pastor, criticavam as ideias do pastor. E os filhos pequenos, 2 meninos, escutando tudo isso. Os meninos cresceram. Quando chegaram aos 15, 16, 17 anos, começaram a entrar no mundo das drogas. E o casal ficou desesperado. E depois de muitas tentativas, finalmente foram procurar o pastor. No caso, o pastor era eu. Os irmãos pensam que ninguém falava mal de mim? Falava sim. Há pessoas que falam mal até dos anjos, até dos santos, não é? Falaram mal de Paulo, por que não vão falar mal de mim? Falavam. Mas naquele momento, o casal precisava de um pastor em quem os seus filhos pudessem confiar. E quando eu tentei me aproximar dos meninos, que eles não vinham à igreja, eu procurei, tentei me aproximar deles, sabe o que aconteceu? Eles repudiaram a minha abordagem, não tinham confiança na minha palavra, na minha abordagem, no meu conselho, não tinham confiança em mim. Por quê? Aquela confiança foi quebrada pelos pais que falavam mal do pastor na presença dos filhos. Meus irmãos, faz bem à família, faz bem ao crente a fidelidade ao servo de Deus. O pastor não é um homem perfeito, cada pastor, graças a Deus, é usado por Deus. A virtude está na vocação, a virtude está no Espírito, a virtude está em Deus, mas o pastor precisa ser respeitado. No meu ministério de 54 anos, várias vezes pessoas se levantaram contra mim e vieram, me desacataram e falaram contra mim. E eu quero dizer aos irmãos, digo com pesar, lamentando,
nunca deu certo. Nunca deu certo. Essas pessoas que se levantavam contra o pastor da igreja foram tendo muitos danos na sua vida física, moral e espiritual. Muitos danos. A mão de Deus pesou. E eu aprendi com isso a não ter um espírito crítico em relação ao meu pastor, a ter um espírito amoroso, de oração. Se há alguma coisa que eu acho que o meu pastor pode melhorar, eu vou orar por ele. E se for preciso, vou conversar com ele pessoalmente. Mas criticar o pastor, não respeitar a vocação com que Deus chamou, o preparo espiritual que Deus deu ao pastor, é prejuízo para o crítico, para o crente que não usa de fidelidade para com o seu pastor. E meus irmãos, algumas coisas que aconteceram no meu ministério são inesquecíveis. Eu me lembro de uma vez que a igreja resolveu comprar um carro. Naquele tempo os pastores não tinham carro. A igreja resolveu comprar um carro. E um irmão me escreveu uma carta dizendo que estranhava muito que eu levasse a igreja a comprar um carro, e não fui eu que levei, que eu levasse a igreja a comprar um carro para o meu conforto, porque essa não era a prioridade da igreja, e a igreja tinha outras prioridades. Escreveu uma carta, me entregou em mãos, uma carta desaforada, contra algo que iria facilitar tremendamente o trabalho da igreja. Não deu certo. A primeira pessoa da igreja a quem eu socorri com o meu carro, levando para o hospital, foi a esposa desse irmão. Foi a primeira pessoa que o carro da igreja, que não era um carro 0 quilômetro, era um fusquinha usado, a primeira pessoa foi a esposa desse irmão, que eu levei para o hospital. E quantas pessoas eu levei e fui buscar no hospital. Mas aquele irmão foi para a glória, morreu, e nunca entendeu que quando a igreja trata bem o seu pastor, é fiel ao seu pastor, é carinhosa para com o seu pastor, como esta igreja, graças a Deus, é para com o pastor João Purim Júnior, a igreja é beneficiada, o irmão é beneficiado. Então eu quero propor a você fidelidade ao seu pastor. Ele pode errar, é a hora de você orar por ele, procurá-lo, conversar com ele, tirar qualquer dúvida, mas ser fiel é isso, é quando discordar, procurar e acertar os pontos. Há um último item que eu quero mencionar aqui, meus irmãos. Meu relógio está 4 minutos atrasado, então ainda tem mais 2 minutos. É fidelidade na esperança. Fidelidade na esperança. Paulo diz aqui que, portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Essa visão, meus irmãos, de que Jesus vai voltar, de que nós vamos dar contas a Ele, de que nós estaremos com Ele para sempre na glória, essa visão precisa da nossa fidelidade. Nós temos que ter fidelidade à missão da igreja e temos que ter fidelidade à esperança da igreja. Uma igreja que perde a visão da glória, perde a visão do seu próprio significado nesse mundo. A nossa fidelidade, a glória, a presença de Jesus em que estaremos após a nossa morte, a nossa fidelidade ao Cristo glorificado, vai fazer com que nós tenhamos como estilo de vida aqui neste mundo, um estilo de vida celestial. Nós vamos antecipar pela nossa fidelidade a Cristo, pela nossa fidelidade à palavra de Deus,
pela nossa fidelidade à igreja e à sua missão, pela nossa fidelidade ao ministério da igreja, nós estaremos antecipando na nossa vida a nossa glória de que vamos desfrutar na presença de Jesus. Lá não haverá lugar para infidelidade, não haverá lugar para desvios da nossa fidelidade. Lá não haverá lugar para nós tergiversarmos a respeito das coisas de Deus. Então, meus queridos irmãos, vamos ficar com essa palavra de Paulo aqui, que é a palavra do Senhor. O que se requer de cada um de vocês, individualmente, como igreja, o que se requer? Fidelidade. Que você seja encontrado fiel, para que esta igreja continue a sua marcha gloriosa rumo ao centenário, rumo à glória eterna. Que Deus nos abençoe.